Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena. Hoje aí, com uma revelação do sax sensacional. Vocês vão se surpreender. A gente tem aqui, um saxofonista hoje que está despontando no cenário instrumental no Brasil, na parte do jazz também, mas ele também tem outras vertentes que a gente vai conversar sobre isso. Ele também tem uma vertente educacional, que ele tem uma parte onde ele ensina o pessoal a tocar sax, algumas coisas específicas do instrumento, então vai ser bem legal a gente conversar sobre isso também. Então temos aí a honra de receber hoje no Sopro em Cena Gabriel Peixoto. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo certo, Antônio. Fico muito feliz com o convite. Muito bom estar participando aqui de um quadro onde já participaram grandes nomes do saxofone, da música, né? Caras que eu sou muito fã e muito feliz de poder estar aqui. Muito bom, prazer é nosso. Agora eu quero saber o seguinte, Gabriel, para você não enganar as pessoas aqui que estão te vendo, sim, com essa carinha jovem, quantos anos você tem? Tenho 24, mês que vem eu farei Pô, 25, dia 9. 24 anos, já tá tocando pra caramba, prodígio. Na verdade, um saxofonista de alto renome no Brasil. Fala muito bem do Gabriel, que é o Marcelo Martins, que já passou aqui pelo canal, saxofonista do Djavan e também está em turnê com o Ivan Lins agora. Gabriel, quero saber o seguinte, você está muito jovem, como começou a sua vida na música e ela já começou no sopro? Não, eu comecei a ter contato com a música desde sempre, porque meu pai também é músico, né? Não é músico profissional, mas sempre tocou na igreja, né? Sempre teve presente em orquestras, essas coisas. Então já cresci nesse meio e o meu primeiro instrumento foi bateria, né? Normal de todo moleque de igreja que é tocar bateria. Foi o primeiro instrumento que eu comecei a aprender e tal. E daí quando eu fiz 8 anos começaram as aulas de teoria, né? Eu tinha idade para poder fazer aula de teoria lá na igreja. E aí fiz aulas de teoria durante alguns anos, até que com 10 anos eu comecei a prática do saxofone mesmo. Né? Então, comecei na igreja. Tive aula com o pessoal lá, depois passei para professores mais especializados, né, no saxofone, mas o início foi ali na igreja. Mas aí, por que teve esse pulo da bateria pro sax? Porque já tinha baterista na igreja, né? Tinha o baterista que tocava na orquestra e tal, e não tinha essa cultura de revezamento, essas coisas, então foi sugerido pelo meu pai que eu aprendesse um instrumento que eu pudesse participar da orquestra juntamente com outros músicos, e daí dos instrumentos que tinham lá, o que eu mais tinha familiaridade, assim, gostava era o saxofone. Era um instrumento que gostava do som, né? Tava sempre fazendo solo, essas coisas, então eu achei que fosse um instrumento que seria legal, assim. Não tinha um tio, na verdade, na minha família que tocava, né? Então já me ajudou também a tomar essa decisão, e foi por causa disso, então. Ah, legal. Mas antes, assim, que geralmente é o caminho do pessoal, flauta doce, nada, direto no Não, sax. não, direto no saxofone, da bateria pro saxofone. Eu até toquei percussão na orquestra um período, na época que eu fazia a aula e tal, eu tocava os instrumentos de percussão, porque a orquestra era uma orquestra meio mista, né? Com bateria, né? Base, essas coisas, então, para eu poder entrar na orquestra e ter essa familiaridade com o grupo, eu comecei tocando percussão, carrilhão, essas coisas, prato, e daí depois eu já tava melhorzinho no sax, daí a gente já migrei pro sax direto. Ah, legal. Então, quando você começou no sax, quantos anos você tinha? Tinha 10. Tinha 10. Tinha 10. Primeira, E aí, tive até contato com o começar a sax. tocar sério na orquestra, foi quanto? Quantos anos? Coisa de um ano e meio mais ou menos. Eles tinham uma orquestra jovem na época, que era a orquestra dos alunos mesmo, né? As cordas começaram primeiro, o pessoal que era dos instrumentos de corda, e aí eu lembro que eu entrei sozinho, assim, era o único saxofone, e na época até tem uma história legal que o maestro chegou com umas pedreiras, lá chegou com umas 3, 4 músicas com tons super altos, tipo dó sustenido, fá sustenido maior, e no método lá onde eu tava, tinha tocado no máximo até ré, né? Com 2 sustenidos, 2 bemóis ali, si bemol. E daí ele chegou com essas partituras cheias de sustenido, cheias de acidente. Daí ele falou, ó, você tem que tocar isso aqui, é isso aí, não tem conversa, né? Não tem conversa. Aí peguei, estudei, consegui tocar tudo. Acho que até tem um vídeo, tem que achar aqui, eu tocando nessa época, mas foi isso aí. Daí eu comecei a participar mais da orquestra jovem, e depois de um tempo já, coisa de 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio, ou até menos, não sei. E daí eu já fui para a orquestra principal
da igreja. Mas isso foi no alto ou no tenor No já? alto. Isso, eu comecei com sax alto. Tenor veio entrar muitos anos depois, mas eu comecei com sax alto. Ah, legal. E por que depois você curtiu essa onda do tenor? Então, eu comecei a consumir mais jazz, estudar, né, me tornar um músico de jazz, e aí os grandes nomes também, né, são do saxofone tenor, o Coltrane, Sonny Rollins, Dexter Gordon, enfim. Daí automaticamente você já tem que ouvir esses caras, e com o tempo eu comecei a sentir uma certa falta de corpo, às vezes no instrumento, eu ouvia muito sax tenor, daí ia tocar o sax alto, não vinha aquele corpo, não vinha aquele som e tal. Daí eu comecei a cogitar a possibilidade de migrar. Eu nunca quis ser o saxofonista que toca todos os saxofones. Sempre preocupei com essa questão de identidade mesmo, né? Se ele é saxofonista alto, ele mudou, agora ele é saxofonista tenor, e é isso, né? Então eu sempre busquei ter essa identidade. E aí aos poucos fui pegando os tenores ali, tocando e tal, né? Testando algumas coisas até que eu decidi mudar de vez. Tanto que por isso que eu nem toquei mais sax alto, tipo, toco em alguns trabalhos bem específicos, mas me dediquei daí exclusivamente ao tenor. Isso foi em 2022, se eu não me engano, foi no ano que eu entrei na faculdade, foi 2022. Ah, legal. Então você já acabou tendo uma formação aí, vamos dizer assim, um ensino formal de música. Isso, eu estou no último ano agora da graduação de licenciatura em música, né? São 5 anos, comecei em 2022, agora vou terminar esse ano. São 5 anos, mas o calendário, por causa de greve, essas coisas, começou a dar uma mudada. Tanto que eu comecei as minhas aulas em agosto. O primeiro dia de aula na faculdade foi em agosto. Foi uma bagunça, coisa de greve, pandemia, enfim. Mas aí, esse fim de ano, eu finalizo o último ano. Então, assim, bem depois de muitos anos já tocando, que daí eu fui ingressar na faculdade de música, né? E ele é o curso que já é licenciatura? Ou não? Licenciatura pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. E daí tem ênfase em arranjo de composição, porque o curso aqui de licenciatura ele tem algumas ênfases, né? ênfase em prática de violão, de piano, de canto, e aí a minha ênfase é em arranjo de composição. Ah, legal. Então, na verdade, não é um curso de sax. Não, não, é uma licenciatura, não é um bacharelado, Ah, não. tá. Ah, E entendi. Pô, é o legal. que tem aqui na cidade, né, em Londrina, então acabei achando interessante, e para mim era mais interessante fazer um curso de licenciatura do que talvez um bacharelado em saxofone. Acho que o aproveitamento seria melhor, visto que Ah, eu dou bacana. aula também, né? Enfim, e eu acho muito ótimo fazer faculdade de música. Eu até tenho vídeos falando sobre isso aí, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter passado todos esses anos, né? E esse ano agora mais um para poder finalizar, né? Então, acho que a faculdade me ajudou muito, assim, mudou muito a minha questão como músico, como pessoa, né? Acho que foi muito importante. Ah, legal. Bem, nesse teu início no sax, quem foi o primeiro professor que você teve? Alguém que te ensinou o instrumento? O primeiro professor que eu tive foi o Ricardo Podimovski, que era o maestro da orquestra aqui da igreja, né? Ainda é até hoje, mas é em Apucarana, né? Eu esqueci de falar que hoje eu não moro mais em Apucarana, mas era em Apucarana, aqui no Paraná mesmo, aqui perto de onde eu moro mesmo, a cidade do lado aqui. E foi com ele era professor de todo mundo, né? Sabia todos os instrumentos ali e tal. Então, ele que me passou os primeiros passos de embocadura, de sopro, de digitação, essas coisas. E foi professor de teoria também, né? Aí, anos depois, eu tive aula com um professor da igreja mesmo, que era o André de Mello, que daí a gente estudou algumas coisas mais voltadas para o saxofone mesmo, alguns métodos diferentes. Ele que me apresentou o jazz, né? Não o jazz que eu fui conhecer anos depois, mas ele que me apresentou as questões de big band, essas coisas que eu não tinha tido muito contato. Me apresentou o Eric Marienthal, que foi uma grande referência por muitos anos para mim. Então foram professores bem importantes nesse começo. Eric Marienthal, tô querendo catar ele aqui para entrevista no canal. Ele já me respondeu, vamos ver. Ah, que ótimo. Pô, Vamos seria ver, hein? legal demais. Vai dar Vamos, certo. vai dar certo, Deus quiser. O, o, agora é o seguinte, essa pergunta poderia ser mais para o meio, mas eu já vou fazer essa pergunta logo de cara, Claro, né? A gente claro. estava conversando que você toca ainda na igreja, não é isso? Mas Sim. é naquele louvor mais normal, vamos dizer assim, ou numa coisa mais orquestrada? Então, eu participo das duas coisas, né? Hoje eu congrego aqui em Arapongas, na Assembleia de Deus. Eu era da Assembleia de Deus de Apucarana e agora eu congrego aqui em Arapongas. E daí a gente tem a orquestra da igreja. Então, assim, a gente toca as peças que são mais orquestrais, né? Tanto os hinos da harpa quanto
peças mais de concerto, né? Enfim. E daí eu acabo fazendo alguns hinos avulsos também. Tem até alguns vídeos no meu canal do YouTube tocando louvores avulsos com base. Aí hoje eu tenho conhecimento para poder fazer os meus arranjos, escrever as harmonias do jeito que eu gosto. Então sempre tento trazer um pouco dessa influência do jazz para esse tipo de louvor, né? Uma harmonia um pouco mais elaborada, um pouco mais tensionada, né? Com mais colorido. Então eu acabo atuando dessas duas formas, além de, claro, dar aulas aqui na igreja já há muitos anos de teoria musical, de percepção, aulas de saxofone. A gente até começou um projeto no ano passado de Big Band, onde eu comecei a escrever alguns arranjos e tal, mas é difícil juntar o pessoal para ensaio. A ideia é conseguir voltar esse ano de novo, mas a atuação tem sido essa, né? E faz tempo já, desde que eu comecei, já comecei em orquestra, já fazia solos e nos avulsos, antes com playback, depois com bandas, enfim. Então, desde que eu comecei a tocar o saxofone, eu já estive presente nesse meio gospel, nesse meio de igreja. E estou até legal. hoje. Então é uma igreja que tem uma tradição legal em música, assim, Ah, né? sim, de muitos anos, de muitos anos. Né, Bacana, certo? meu pai sempre tocou lá na igreja de Apucarana, toca até hoje, meu irmão também. Então eles sempre tiveram presentes, a igreja sempre foi muito forte com essa questão musical. Aí aqui em Arapongas também, né? Quando eu vim pra cá, já tinha orquestra, já tinha o pessoal da base ali, então foi só continuar fazendo o que eu já estava fazendo lá antes. As igrejas, elas são grandes formadoras de músicos, né? Em Com qualquer lugar do certeza, mundo, mas no Brasil, então, tem com certeza. as igrejas então mais tradicionais, que tem orquestra, o pessoal aprende leitura, depois a pessoa ganha o mundo. Eu conheço um monte de gente Não, que com começou na certeza. igreja e depois tá tocando na Europa, tá tocando sem onde. Pois é, a igreja dá uma excelente base, com certeza. É, claro. E agora a pergunta é o seguinte: na igreja, que você falou que é assembleia, né? Isso. Tem worship ou não? Tem, com certeza. E agora é o seguinte: já perguntei pro Zé Canuto isso, perguntei pro Ângelo Torres, agora pergunto para você. O worship praticamente não tem metal. Não, na Como é maior que, parte das. como é que fica? Pois é, Eu quero precisa, saber. né? Precisa, né? Aqui a gente tem, né, o grupo de louvor e o pessoal varia bastante, né? Às vezes tocam hinos de worship ou hinos mais convencionais, que a gente, né, de outros gêneros e tal. Mas, assim, o sax sempre cabe, os metais sempre cabem nesse tipo de louvores e tal. Tá até havendo um movimento que eu vejo aí nas redes sociais do pessoal começando a acrescentar, né, metais em louvores assim, né? Então, acho legal, assim, acho que fica legal. É um a mais, né? Porque o que estava meio que me entristecendo é que no worship, pelo menos no início, lá que o pessoal tava aquela influência bem grande de Hillsong, né, da Austrália e tudo, Sim, foi abolido o metal, né? Agora acho que pois estão começando a colocar um pouquinho. com certeza. Agora, igual eu falei, tô vendo algum movimento aí nas redes sociais, tá começando a voltar a ter essa questão dos metais nos hinos, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que também, às vezes, tomar uma atitude, porque se a gente não fizer, ninguém faz. Então, tomar a iniciativa de escrever arranjos, de poder participar, né? E acrescentar Adaptar, cada né? vez mais os instrumentos de sopros nesses estilos musicais também. Mas aqui é uma É. igreja bem diversa, porque a gente tem os hinos da harpa tradicional ali do culto, né? A gente tocar os hinos da harpa, alguns hinos mais antigos, louvores mais antigos, corinhos, essas coisas. E daí sempre tem um momento ali de adoração onde acaba tendo bastante worship. Nos cultos de jovens que acontecem nos sábados tem bem mais, né? Eles cantam bem mais worship, né? Enfim. Mas tem um pouco de tudo, isso é legal. Não é só É. worship aqui na igreja, isso é legal. É bom mesclar, né? Com Agora, quando certeza. começou o. Bem, você falou, você estava ouvindo algumas referências de jazz e tudo, começou a ouvir Eric Marienthal e tal. E aí, quando que começou esse pulo, assim, que você saiu do ambiente, né, só de música gospel, barará, e começou na onda do instrumental, do jazz, tocar Então, fora? nessa época aí que eu comecei a fazer aula com esse outro professor, eu tinha acredito que uns 12 para 13 anos, né? Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o comecinho de uma improvisação, porque ele já improvisava e tal, e daí ele me passou algumas coisas, passou a escala pentatônica e tal, aquele básico lá que todo mundo começa. E aí eu comecei a ouvir caras diferentes e eu foquei bastante no Eric Marienthal, achava muito legal, né, a sonoridade, a forma de tocar, enfim. Ouvi os outros caras também, Dave Koz, Gerald Albright, né, os caras do Smooth Jazz, Sanborn.
Mas o Eric Marienthal foi o que eu mais me identifiquei, e aí eu ouvia tudo dele, assim, ouvia muito, 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 muito. Na época não tinha TV Smart, essas coisas, né? Então eu baixava os vídeos no computador, colocava no pendrive na televisão e eu ouvia. Isso é algo que eu fiz sempre, assim, a minha vida toda. Eu ouvia as coisas até decorar tudo. Então, assim, eu não enjoava. Assistia um vídeo, assistia ele de novo todos os dias, não enjoava. E nessa época eu comecei a ter esse contato mais com a música instrumental em si, né? Com as improvisações e tal, mas eu ainda não tocava em nenhum lugar, assim, nenhum grupo exclusivamente de música instrumental. A gente às vezes fazia algumas coisas lá na igreja, de tocar alguns hinos, aí improvisava. Eu sempre fiquei pegando as músicas para ficar improvisando em cima, né? Tentando fazer alguma coisa. E aí, com o tempo também eu comecei a trabalhar com música, né? O meu primeiro casamento que eu fiz foi com 13 anos, né? A primeira vez que eu toquei, fui lá para tocar uma música só na entrada da noiva. E daí disso veio um insight, assim, para começar a trabalhar com música, né? Que poderia ser uma possível carreira. E daí Pô, de lá, legal. dessa época para cá, daí só foram aumentando os eventos, fazendo casamentos, às vezes recepções em lugares. Foi quando eu comecei a ter esse contato com o meio externo, né? O meu pai, ele sempre trabalhou na banda da cidade, ele é concursado até hoje, né? Na, na banda da prefeitura. Então, assim, eu já participava também da banda, ia como voluntário lá, os caras todos amigos, a maior parte dos integrantes eram todos da igreja também, até hoje. Então, esse foi um primeiro contato também com música secular fora do meio gospel, né? Mas aí com uns 13, mais ou menos, foi quando eu fiz o meu primeiro evento, e daí de lá pra cá só foi aumentando a agenda, né? E aí você começou acompanhando alguém ou já foi desde o início sempre instrumental? Na verdade, a primeira vez que eu toquei foi acompanhando, foi junto com um violonista, né? Sax e violão, foi só uma música. Depois eu comecei a participar de grupos de casamento. Aqui na região é muito forte essa cultura de grupos para casamento, né? Corais, orquestras, enfim. Então eu comecei com um grupo daqui de Arapongas. Eu morava em Apucarana, mas o grupo era daqui de Arapongas. Meu pai tocava também. E aí, assim, vai conhecendo pessoas, né? Vai indicando para alguns lugares. Eu fazia às vezes saxofone solo com playback, ou às vezes com algum tecladista e tal. Até que em 2019, foi quando eu entrei no grupo que eu estou até hoje, que é o Unitá Choral Orquestra de Londrina, né? Que é um dos grupos mais fortes aqui da região, muito antigo. Então, até hoje eu trabalho com eles, a gente tem nossos projetos juntos também. Então, foi, na maior parte das vezes, sempre com grupos de casamentos, né? E aí, claro, depois que eu comecei a participar mais do ambiente musical ali de Londrina, que foi nessa época, né, que eu comecei a conhecer os músicos de Londrina, a cena de Londrina, e aí onde eu comecei também a participar juntamente com outros músicos em projetos artísticos, né, tanto instrumental quanto acompanhando cantores, enfim. As coisas Ah, foram legal. acontecendo. O, desse pessoal que você já falou de algumas pessoas que foram referência para você, né? Falou David Sanborn, Gerald Albright, tal, não sei o quê. É, Atenção, pessoal, estamos batalhando aí uma entrevista também com o Gerald Albright aqui no canal. ó, legal, bom Já, demais, já mandei o e-mail. Vamos ver aí. Fiquem de olho excelente, aí. excelente. O, isso do cenário internacional, né? Do Certo. cenário nacional, quem que é uma referência, foi ou é uma referência para você? Cara, eu comecei ouvindo bastante Caio Mesquita, eu gostava muito do Caio Mesquita. Era o cara que estava na TV, né? Então acaba sendo uma referência, assistia muitos vídeos dele, daí através dele eu conheci o Milton Guedes também, aí depois o Derico, esses caras do meio mais pop, né? O Léo Gandeman. Então são caras que eu ouvi muito, assim, tipo, gostava demais de assistir os vídeos, curtia Ó, bastante. agora Aí, só interromper o Gabriel tá, aqui. Gente, atenção. Ó, o Gabriel falou três aí. Falou Léo Gandeman, Milton Guedes e Derico. Os três têm entrevista aqui no canal. bom demais. Então, aproveitem a É, fonte, com certeza, com certeza. Então eu né? ouvi bastante esses caras, o próprio Ângelo Torres mesmo, né? A época que eu descobri ele, ele acho que ele ainda tem aquele canal que ele faz as entrevistas e tal, né? Então eu Tem. assistia bastante. E daí de lá também eu comecei a conhecer outros caras, até que depois que eu comecei a estudar jazz mesmo, né? E conhecer esse meio, aí que eu fui conhecer outros caras que até então eu tinha ouvido falar, mas não tinha tido tanto contato, né? Que daí entra o Danilo Sina, o próprio Marcelo Martins, o Ademir Júnior, o Cássio Ferreira, o Josué dos Santos, o Josué Lopes, né? Tantos músicos aí que a gente tem no Brasil, né? Grandes saxofonistas.
Daí que eu comecei a conhecer esses caras que eu nunca tinha tido contato, né? Hoje até sou amigo de vários deles, né? Tipo, já pude encontrar com vários saxofonistas, foi muito legal. Então, hoje eu acabo ouvindo mais os caras do jazz, né? Tendo mais referência dos músicos que são da minha área, então esses últimos que eu citei, né? Mas, assim, Sim. tem muito músico bom, né? No Brasil tem muitos saxofonistas legais. E daí cada época você ouve um, né? Mas sempre respeitando e curtindo muito o trabalho de todos. Tá uma. Não sei o que aconteceu, de uns 15 anos pra cá, rapaz, teve uma enxurrada de saxofonista bom no Brasil. É uma galera que já tava batalhando e cresceu, né? Pois é. É, a José, internet ajudou, né? Aparecer, as pessoas aparecerem mais. Eu sou fruto disso também. o Josué Lopes eu conheci porque eu tinha um evento que a gente levava bandas e tudo, então eu cheguei a levar o Paulo Calazans com o Carlos Bala. Aí uma vez a Sim, gente levou o Arthur Maia. Aí ele tava com uma banda que era no início que o Josué estava começando a tocar com o Arthur. No sim, início, era Josué, Williams Melo na batera, enfim. E eu conheci o Josué ali, já tava, pô, novinho, já tava tocando pra caramba. sim, E tá agora fazendo turnê aí com o Michael Pipoquinha aí pela sim. Europa. Sensacional, ó. Não, Temos demais, é bastante. uma grande referência. E um grande amigo também. Se ele assistir esse vídeo aí, um abraço grande. Nossa, o Brasil tá bem servido. Com certeza. O, Gabriel, aí o que acontece? Você, como é que é a tua parte? A gente sabe que você tem muitos projetos ao vivo, né? Que até no site do Gabriel tem, o pessoal vai dar uma conferida. Tudo isso a gente vai. Sempre quando a gente falar de músicas, ou de sites, ou de referências, está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Dá uma Legal. olhada lá. Você tem os projetos ao vivo, mas primeiro eu quero falar sobre gravações. Quais Certo. gravações você participou? Você já tem um disco, não é isso? Isso, eu tenho um disco gravado já, que foi gravado ao vivo do meu último projeto autoral, né? Que é com um trio de jazz, saxofone, baixo acústico e bateria, com os músicos daqui de Londrina mesmo, o Diogo Burca no contrabaixo, o Bruno Cotrim na bateria. E daí eu iniciei esse projeto em 2024. 2024. Fiz os meus primeiros shows, né? Aí depois tive a oportunidade de fazer shows pelo festival daqui da cidade, né? E coisas que a gente vai marcando também, eventos, enfim, né? Mas aí eu pude gravar esse show com a maior parte do repertório todo autoral, né? Foi, vamos dizer assim, minha primeira proposta artística autoral, né? Eu tinha gravado um single alguns anos antes, na época no sax alto ainda, a música se chama Meu Azul, nessa formação de trio também. Né? Foi com gravação à distância, os músicos de Curitiba que fizeram, o Fernando Rivabem na bateria, o Thiago Duarte no baixo, grandes músicos lá de Curitiba. E daí depois, anos depois, eu pude iniciar esse projeto mesmo, realizar os shows, e aí já com o saxofone tenor, né? Mas a mesma proposta, com o trio de jazz, que é uma estética que eu sempre achei muito legal, desde a primeira vez que eu ouvi. Então, eu decidi começar o meu primeiro projeto artístico com esse, com o trio, né? Esse ano eu vou fazer o upgrade para quarteto, acrescentar o pianista Matheus Gonçalves, daqui de Londrina, e daí em agosto a gente vai ter o nosso primeiro show. Aí nessa Oh, legal. proposta também, né, de uma proposta artística, eu quero fazer esse primeiro show em tributo ao John Coltrane, então fazer um repertório dele vai ser bem legal. E daí depois colocar algumas músicas autorais aí que já estão escritas e compostas para poder tocar mesmo nos shows e acrescentar nesse projeto. Pô, legal. Esse teu primeiro CD, gravado ao vivo, pô, é um desafio, hein? Pois é, por mais que seja desafiador, eu gosto muito, assim, porque eu acho que os melhores solos sempre são no ao vivo, com certeza. Toda vez que eu ouço vários álbuns, né, gravados ao vivo, eu sempre acho muito legal, porque é o real, os músicos se soltam mais, né, às vezes vai gravar alguma música, É. fica preocupado com questão de tempo, né, e aí o solo tem que ser mais encurtado. Agora, nos shows ao vivo, eu vejo que é o orgânico ali mesmo, é o que eu consigo expressar da minha performance, do que eu tô ali no dia, né? E eu acho muito legal. E a gravação ter sido ao vivo, quer dizer, você tava com a preocupação do show ao vivo ali na hora. Isso você Sim, acha que diluiu um pouco a tensão da gravação? acredito que sim, acredito que sim. Eu sempre parto do princípio de que eu vou errar, de que alguma coisa vai dar errado na hora de tocar da forma, alguma convenção, para chegar um pouco mais leve na hora de tocar, né? Eu vejo que tem alguns amigos, às vezes, que ficam muito pilhados, assim, tipo, meu, no ensaio é cheio de detalhe, isso e aquilo, e aquela pressão, e isso atrapalha mais na hora de tocar, com certeza.
Então, às vezes quando eu vou tocar, eu sempre já vou com essa cabeça de que, meu, o que eu for apresentar hoje é o que é para ser, não ia ser melhor que isso, não ia ser pior, é o que era para ser, né? Os É um erros, registro do momento. é É isso isso aí, a que é gente não é importante. robô, não somos máquinas, né? A gente busca poder errar o menos possível, entregar a perfeição, né? A gente busca isso, mas isso aí, na maior parte das vezes, não é possível. Então eu já vou com essa cabeça que eu acho que tudo dá certo. Claro que assim, tem que estar preparado, né? O erro tem que ser algo inevitável que às vezes acontece ali. Não pode ser algo por falta de preparo, por falta de estudo. Então, É. eu vou com essa cabeça já que daí já dá tudo certo. E a questão da gravação também foi aquilo, vamos gravar. Se ficar legal, a gente sobe. Se não ficar, deixa para uma próxima oportunidade. Tem essa liberdade. Você até falou, né, que você assistiu a entrevista do Marcelo Martins aqui no canal. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi isso. Na hora da gravação, dá aquela trava? Ele falou, rapaz, ainda dá. Eu falei, Marcelo, 10 mil anos gravando já, para com isso. Ele, não, rapaz, na hora que fala gravar lendo, então Pior ao que vivo é, cara. diminui um pouco, né? Com certeza, mas gravação é muito complicado. Principalmente quando você tem, às vezes, uma limitação ali de compassos, de coros, né? Tipo, ó, você vai improvisar, o solo é 8 compassos de solo. Até hoje eu tenho essa dificuldade, assim, quando vai improvisar compassos menores, né? Os solos vão ser mais curtos, que daí eu acabo pensando demais o que eu vou fazer. Tipo, ó, nesse momento aqui eu sei que eu vou ir para alguma nota aguda, aqui eu vou dobrar o tempo, né? Aqui eu vou começar com uma nota longa. Tipo, não decoro o solo, óbvio, né? Mas eu já meio que programo para que caminhos eu vou. Quando é um solo mais aberto, que demora mais, aí dá mais tempo de construção. Aí nem pensa, né? Deixa rolar. Vai tocando, vai construindo ali. Porque eu gosto muito dessa questão da construção mesmo da música ali, né? Não só do saxofone, mas dos outros instrumentos. Por isso que eu gosto desse jazz mais tradicional, né? Vamos dizer assim, tradicional dos anos 60, 70 ali, né? Que Aham. eu gosto dessa organicidade, assim, da criação, do desenvolvimento, da conexão dos músicos. Então, sempre quando limita alguma coisa assim, tipo, ó, vai só até isso, não faz frase dobrada, tal, começa a picotar muito ali o solo, eu já fico mais agoniado para tocar, assim. É Resolve, isso que eu, óbvio, mas diferente. mas isso que eu ia te perguntar. Qual é o teu processo de criação de um improviso ou na hora que você está tocando? Como é que funciona para você? Bem, uma coisa é quando você está compondo a música, né? Mas eu estou Sim. falando assim, na hora da improvisação, na hora do palco, você já falou um pouco. Você dá uma calculada antes, Quando né? o solo é menor, quando o solo é menor. Sim. Por exemplo, sei lá, vou tocar com algum cantor, e aí vai ter um solo ali específico de alguns compassos, eu vou fazer, ou uma introdução, que seja, aí é meio que natural acabar pensando mais para poder entregar, entre aspas, a melhor versão, né? Mas quando os solos são mais abertos, que demora mais, aí é tudo muito fluido. Porque hoje já é muito natural para mim improvisar, para mim criar, né? É meio que natural aquele processo padrão dos solos, né? De crescimento. Você vai construindo, começa com menos notas, menos tensão, até que você chega no ápice, mais notas, mais tensão, notas agudas, aquele volume mais intenso, né? Tipo um gráfico, né? Daí depois você vai diminuindo para poder entregar para outro solista ou para dar continuidade na música. Ó, Então, isso acaba sendo meio que natural, não precisa calcular, né? Aí, assim, dica o que para eu vou fazer você, dica para você que está querendo pensar no solo aí. é Faça de forma consciente, ó. Começa devagar, isso. depois. Não é uma regra, mas é o que o pessoal mais faz, né? A construção, né? A gente fala sempre que o solo é como você pegar um quadro vazio e começar a escrever, né? Você já não entrega as melhores informações de cara, você vai construindo pelas beiradas ali até chegar no ápice, né? E depois você diminui e volta e dá para dar o apagador para outro apagar o solo e começar o dele, né? Enfim. E Então nas tuas é algo meio que influências, implícito. sim. Como? Não, e nas tuas influências, eu quero saber o seguinte: qual solo que você ainda ouve e fala assim, rapaz, que Cara, foi isso? tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa. Mas eu lembro que um solo que me marcou, assim, que foi até decisivo para eu mudar pro saxofone tenor, foi um solo da Melissa Aldana, que ela toca junto com uma big band. Acho que é uma big band de universidade, o pessoal, tudo molecada, né? Então, acho que é big band de universidade. A música chama Free Fall, que é uma composição dela, do primeiro álbum dela.
E daí ela toca esse álbum, ou melhor, esse show, né, juntamente com essa big band universitária. Aquele solo, assim, foi decisivo, assim, pra mim. Falei, caramba, que diferente, né? Vou pro tenor, vou pro tenor. Acho que tem esse caminho que pode ser legal pra mim. Mas, sim, vários outros solos legais também, né? Tem aquele solo clássico do Kenny Garrett com o Miles Davis tocando aquela música do Michael Jackson, né? A Human Nature. Que daí Uhum. ele vai junto com o Miles ali pertinho, né? E vai improvisando e vai ali uma aula de construção de solo, né? Super legal, assim, super legal. E o que mais? Deixa eu lembrar algum outro solo rápido, assim. Alguém nacional? Nacional, solos clássicos do Milton Guedes, do Léo Gandelman, né? Com Roupa Nova, né? Esses solos são clássicos pra caramba, né? Mas tem um solo que eu ouvi até recentemente, assim, que quando eu ouvi, eu falei, meu, eu preciso ouvir mais isso daqui. Vou passar o resto da minha vida ouvindo esse solo, que é o solo do Branford Marsalis, no álbum que se chama Steps of Your Fathers, alguma coisa assim. Que daí ele faz a gravação das 4 faixas do A Love Supreme, do Coltrane. E daí o solo que ele faz na segunda parte, que é a Resolution, né, que é a segunda faixa dessa obra, é impressionante, sim, é um solo impressionante, que eu fiquei de cara. Mas assim, Ó. se for lembrar, tem muita coisa, né? Mas se for me perguntar assim, o que eu me lembro de cara são esses solos. Então você acha, ô Gabriel, que o cara, para ser um bom músico, ele tem que ouvir bastante. Sem dúvidas, sem dúvidas. Ninguém fala do nada. A audição foi a escuta, né? A escuta foi o que mais me ajudou, assim. Eu tenho um ouvido muito bom, sempre tive um ouvido muito bom. Não absoluto, né? Mas decorava muito fácil as coisas, isso sempre me ajudou. E ouvir fez muita diferença na minha performance. Assim, eu não transcrevi muitos solos de jazz, os do Eric Marienthal eu transcrevi bastante, assim, porque eu não tinha muito o que estudar, não sabia o que estudar, tirava os solos. Mas o fato de ouvir, assim, conseguir cantar tudo, decorar tudo, isso fez muita diferença. Muita diferença. E eu passo isso para todos os alunos, né, para o pessoal, que a escuta é onde você vai tirar suas ideias, é de onde você vai tirar suas ideias. Ninguém É. consegue criar uma frase, ninguém consegue improvisar do nada. Não é decorando frase que você vai conseguir improvisar, isso são só partes. Né? A escuta é o principal. Tanto que a gente vê vários músicos aí que não têm conhecimento nenhum, às vezes, de teoria, de harmonia, de escalas, improvisação, e os caras são exímios artistas e tocam, mas é tudo que veio da referência de ouvir. Então isso aí Tudo. é indispensável, é indispensável. Eu, na época que eu comecei a estudar jazz, trabalhava em outro emprego, né, um trabalho formal, e eu podia ouvir música, né? Eu trabalhar com fone de ouvido, eu ficava o dia inteiro ouvindo música, o dia inteiro. Eu ia pro trabalho ouvindo no carro, voltava, chegava em casa e ia estudar, né? Não assistia Netflix, nada, só colocava shows para poder assistir. Então, assim, foi um período assim, de imersão mesmo no jazz e ouvindo o máximo que dava. Hoje tem uma rotina um pouco diferente, né, do que eu tinha naquela época. Na verdade, totalmente diferente. Mas a questão de escuta eu ouço menos hoje. Mas sempre quando eu vou ouvir são coisas pontuais, assim, eu presto muita atenção. E aí acaba sempre tendo contato, né? Sempre tendo contato, mas nessa época era algo assim, de ficar o dia inteiro ouvindo. Era até legal, É. porque era tudo novo, né? Era muito divertido. Eu costumo dizer o seguinte, é o meu caso. Às vezes, se precisar comprar um carro, alugar um carro, eu alugo um carro ou compro um carro sem volante, mas sem rádio não dá. Ah, não dá. Não dá. A maior parte das minhas escutas também foram no carro, né? Porque eu morava em Apucarana e eu comecei a trabalhar em Londrina, dá 1 hora de distância, né? Na estrada aqui e tal. Então, assim, e a faculdade depois, né? Comecei a fazer faculdade e até hoje, eu moro em Anapongas hoje, que dá 40, 30 minutos de Londrina. É tudo aqui ao lado, né? Então, estrada direto, rádio sempre ligado, sempre ouvindo os álbuns, coisas que eu já ouvi, né? E é um negócio legal, assim, essa questão de ouvir até enjoar mesmo. Ouvir várias vezes o solo, decorar o solo do sax, do piano, do baixo, as introduções, tudo, conseguir cantar tudo mesmo de tanto ouvir. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Às vezes o pessoal acha que é só ouvir, né? Ah, vou lavar uma É, louça, deixa rolar lá. É legal não. também, com certeza. Mas tem que ouvir até decorar tudo. Até decorar tudo. Eu, A grande referência, a primeira referência do jazz foi o Batiste Arban, né? Inclusive, tive o prazer de ser convidado para tocar no final do show dele em Curitiba ano passado, depois até pra gente falar sobre isso.
E ele foi a minha primeira grande referência no jazz. Eu peguei aqueles álbuns dele, cara, o Dreams and Connections, tinha o outro que era com os outros músicos lá, que eu acho que era tipo uma participação, só não lembro o nome. Depois ele lançou Vista Chinesa, tem o Brother Som também, vários álbuns dele, que eu ouvia tudo, cara, eu ouvia muito, assim, ouvia muito. Separava algumas faixas que eu gostava mais e ficava ouvindo, decorava. Até hoje, eu consigo cantar todos os solos, né? E Olha. isso influencia demais, né? Influencia demais. Solos do Eric Marienthal também, que eu ouvia na época, né? Que eu consigo cantar tudo hoje, eu lembro tudo. E isso faz muita diferença, muita É. diferença. A pessoa tem que ter um repertório aqui para depois botar para fora. Isso aí é Com certeza. Então a parte do Eric Marienthal, né, da carreira dele, que eu gosto muito, que ele, quando estava com Chicory, Electric Band, Sim, aquela fase é sensacional. Você sim. falou aí do Batista Herban estará aqui no canal em breve. Que legal, bom demais. Já estamos acertando a entrevista do Batista. Batista é sensacional. O mais sensacional ainda é que ele fala português. Pois é, né? Pois é, isso é muito legal. Quando eu entrevistei o Idris, eu falei, Idris, você falar em francês, falar português, eu entendo. Você está há muitos anos no Brasil, mas como é que o Batista fala português? Mas que maluquice é essa? Pois é, nem mora aqui. Ele manda áudios para mim aí no WhatsApp, o português dele é sensacional. Como é que pode? Não, normal, você entende tudo, né? Entende tudo, é super fluido, né? É. Não, o Batista é super legal, assim, foi uma realização de um sonho mesmo. No ano passado, ele fez show em Curitiba, se não me engano, foi em setembro. Aí perto aqui, né, de Curitiba, não tão perto, mas assim, dá uns 400 quilômetros. Falei, meu, vou aproveitar, vou ir lá assistir, nunca tinha assistido ele tocar ao vivo, né? E foi um cara muito importante, assim, porque nesse primeiro ano que eu migrei, assim, pro jazz, que eu comecei a estudar, que foi ali por 2019, 2020, ele foi minha maior referência, eu ouvi tudo, assim, comprei o mesmo setup dele, de palheta, de boquilha, essas coisas. Então, foi um cara, assim, muito marcante e foi justamente por ele, assim, que eu decidi que eu ia começar a estudar jazz, que eu ia desenvolver isso aí, né? Foi assistindo um vídeo dele que eu falei, meu, quero tocar desse jeito, né? Eu nunca tinha ouvido algo parecido, né? É isso aí que eu quero. Então foi um cara muito importante, assim, para mim, para o músico que eu sou hoje, né? Não só músico de jazz, mas o músico profissional que eu sou hoje, porque disso aí eu tomei decisões diferentes, né? E encaminhou para o que está hoje. Então poder ir assistir foi muito legal. Aí eu conversei com ele, né? Eu queria marcar um encontro às vezes antes, né? O Adriano Sviek, que é o luthier lá de Curitiba, fez a ponte também, que é amigo dele, enfim. Legal. E aí ele já falou, ó, vamos fazer aula não, a gente deixa isso aí para outro dia. Separa duas músicas aí, daí você toca no final do show. Tem um vídeo aqui no YouTube, tem no meu Instagram também. Aí ele me chamou, a gente fez algumas músicas lá. Foi super legal, super legal. Uma experiência bem desafiadora, com certeza. Né? A gente tocou um tema de blues. Eu toquei, na minha opinião, assim, nada demais. Toquei legal, mas nada demais. Depois eu toquei um outro tema sozinho, que foi o Cherokee, que bem mais rápido, bem mais informações, bem mais coisas, só que ele não estava junto, né? Eu toquei muito melhor. Toquei muito melhor, saiu tudo mais fácil. Eu já ouvi e já falo, não, esse solo eu fui feliz. No outro eu fui na média, nada demais. Então, isso que eu ia te perguntar. Teve alguma ocasião que você tocou com alguém que aí deu uma tremida? Cara, nessa vez com o Batiste foi uma experiência muito louca, assim, o bar bem pequeno, né? Então, assim, o pessoal super perto, né? Então foi uma experiência porque, meu, o cara tinha acabado de fazer um show, né? Dado o show que ele sempre dá. E daí me chamar para tocar, né? O pessoal, algumas pessoas do bar de Curitiba já me conheciam, né? Tinha alguns alunos lá também. E então foi desafiador. Uma outra vez foi na primeira vez que eu dei uma canja num show de jazz, né? Participei assim. E a primeira vez que eu assisti também os caras tocando, tem o pianista daqui de Londrina que é o Matheus Gonçalves. Na época ele tava desenvolvendo gravando um disco, né, de músicas autorais. E aí ele fez uma gravação na época pandemia também, live, né? E daí um dia antes ele fez um show num bar. E daí ele chamou dois músicos de São Paulo para fazer junto com ele, que era o Thiago Alves, o baixista, e também chamou o Cássio Ferreira, o saxofonista, para tocar. Eles faziam umas outras músicas de flauta também, mas nesse dia foi um dia para eles tocar repertório de jazz mesmo, né? Curtir ali, para dar aquela primeira aquecida, né? Que no outro dia seria a gravação da live deles. E foi nesse dia também que eu conheci o Cássio Ferreira pessoalmente, super amigo, assim. O Cássio além de ser um músico fenomenal, na minha opinião, eu sou super fã dele. Para mim, ele é um dos melhores saxofonistas que a gente tem no
no Brasil hoje, o Cássio Ferreira. Eu falo abertamente assim, que eu gosto demais do play dele, e ele como pessoa também é extraordinário. Inclusive é um cara para você trazer na entrevista aí, um cara que tem muita bagagem, é uma pessoa incrível. E daí nesse dia a gente se conheceu e tal, e ele que me incentivou, ele falou, aproveita, leva o sax para fazer uma canja e tal, e eu só tocando em casa, né? Tocando repertório de jazz já há um ano mais ou menos, mas tocando em casa, né? Com playback, essas coisas. E daí eu falei, quer saber? É uma oportunidade que não vai voltar, né? Então, meti a cara, a gente tocou os temas, tem até no YouTube aqui também, se pesquisar, acho que é de 2021 vídeo, eu tocando sax alto ainda. E deu um nervosismo, assim, mas depois foi fluindo. A primeira música até o meio ali deu um nervosismo, depois fluiu e desenvolveu legal, mas foi uma experiência muito louca, porque foi a primeira vez que eu fui assistir um show de jazz instrumental, foi a primeira vez dando uma canja num show de jazz, justamente do lado dos caras que são de músicos de renome nacional e internacional, né? O Thiago Alves, o baixista, um baixista extraordinário. Então, por causa disso, deu uma gelada ali. Mas deu certo. Ó, legal, faz parte, né? Com certeza. Frio na com certeza. barriga faz parte e aí incentiva também a tocar mais ao vivo, porque ficar tocando Claro. pra si, né? Em casa não tem graça, né? Tem que. Não, com certeza. A arte e música tem que ser compartilhada, né? Eu já tinha experiência, já estava tocando em eventos já fazia tempo, né? Na igreja, mas nesse tipo de ambiente, com músicos assim de altíssimo nível, foi a primeira vez. Legal. Gabriel, agora é o seguinte, você estava falando aí do Herban, que na época você comprou o mesmo setup, não sei o que lá. Certo. Qual é o setup que você está usando hoje? É uma parte aqui da entrevista que o pessoal curte bastante. Conta pra gente qual é o seu setup. Gosta dessas coisas, né? Gosta. Então, tá aqui comigo, ó, eu vou até aproveitar para mostrar aqui. O saxofone é um Selmer Mark VII. Deixa eu tirar o desfoque aqui. O sax é um Selmer Mark VII de 75. Legal. Eu peguei ele em outubro do ano passado, então faz pouco tempo, né, que eu tô com ele. Aí a boquilha é uma Otolink 9 Supertone Master, né? Não é Flórida, é daquelas dos anos 80 mesmo, né, mais comum. E da abertura 9, a braçadeira dela mesmo, e a palheta é uma da Dario Frederic Henk, modelo Frederic Henk 2,5. Então, combinação de boquilha 9 e palheta 2,5. Nesse modelo foi o que eu achei legal, assim, de numeração, né? Acho que a combinação ficou legal. Mas, assim, é uma eterna busca, né? Pelo som, pelo conforto ali. Então, sempre testando palhetas, boquilhas, essas coisas. Então, todos os saxofonistas que já entrevistei aí ao longo do canal, tem aquela parte que a pessoa casa com o setup, aí depois resolve experimentar, aí não tocava metal, agora é massa. Aí tem gente que não, tem vários, né? Por exemplo, sei lá, Davi Gank, o Mauro Senise, um monte de gente que eu entrevistei, falou, não, casei com o meu setup. O Léo Ganderman, ele falou na entrevista, falou, não, eu tô com o meu setup, mas eu me seguro. Porque senão eu vou ficar experimentando. Não, se deixar, cara, pela curiosidade ali, você sempre vai testar coisas diferentes, né? E eu comecei a tocar com Autolink no ano passado. Sempre toquei com boquilha de massa, né? Nunca fui muito adepto à boquilha de metal, mas peguei uma vez uma de um aluno para testar, falei, legal, tem algumas coisas legais aqui, né? Aí, com o tempo, testando, achando a palheta certa, foi super legal, assim, casou muito bem. Claro que tem seus desafios a tocar com o Autolink, né? Boquilha de metal ela já é um pouco mais resistente no geral, e aí Autolink mais ainda, né? Eu preciso mandar ela para dar uma refaceada também, dar uma ajustada em algumas coisas, mas o timbre é excepcional. Eu gosto muito do timbre do Autolink. É um timbre que é muito difícil de conseguir com outras boquilhas, mas tem seus desafios. Ela é mais resistente, mais pesada, não projeta tanto, né? Mas o resultado de som vale a pena. Então, quando você estava montando esse teu setup, que você comprou o sax, escolheu a boquilha, não sei o quê, o que você estava procurando em termos de som? Queria um som mais escuro, mais assim, mais assado? O que você estava procurando? Então, eu desde que comecei a estudar jazz, né, a ouvir, eu fui escurecendo o meu som. Na época, antes de estudar jazz, eu tocava com jumbo Java, né, no sax alto, super brilhante, né, e palheta Vandola em Java mesmo, não conhecia muitas outras coisas. Daí, quando eu mudei, eu já comprei a boquilha igual a do Batiste Herban, que era a Vandora V16, abertura 5 e com aquela câmara S+, né. Então, eu fiquei um tempo com aquela boquilha e daí, sim, universo novo, né.
Comecei a testar de tudo, aí boquilha da Select Jazz, boquilha da Meyer, isso, aquilo, até que eu casei com a Selmer Soloist na época do alto, assim, que é, pra mim, a melhor boquilha de alto, assim, eu gostava demais. E eu tinha aquela igual do Kenny Garrett, né, aquela das edições antigas da Selmer, dos anos 60, que vinha nos Mark VI, que tem aquele logo antigo da Selmer, gostava demais daquela boquilha. Aí quando eu decidi mudar pro tenor, a minha principal referência de som era a Melissa Aldana. Então aquele som mais escuro, mais grave, né? Então eu fui testando várias boquilhas também, várias boquilhas. A Autolink de metal entrou nessa, às vezes na verdade numa busca que eu tinha de ter um pouco mais de centro e um pouco mais de foco no som, né? Eu toquei com o Yamaha, meu primeiro sax tenor foi um Yamaha 32, que é um saxofone que tem um centro legal ali, falta corpo, falta algumas coisas, mas questão de definição assim é legal. Depois eu migrei para um Yanagisawa T5, e o Yanagisawa ele já tem um som um pouco mais espalhado, né, pelo menos a minha percepção, assim, comparado ao que eu tinha. Ele tinha um som um pouco mais espalhado e eu sentia falta de um pouco de centro, e eu via os saxofonistas tocando com um Autolink de metal, e sempre vinha aquele som centrado na cara, e eu usava boquilhas de câmara mais larga, que o som espalha mais, né? Fica mais escuro, isso é legal, mas o som espalha mais. Então eu peguei o Autolink para testar e fui curtindo, que eu consegui ter essa profundidade, um corpo de som. É claro que menos do que às vezes uma boquilha de massa, igual eu tinha a Van Doren de câmara larga, V16, eu tenho uma do Norberto aqui que é baseada na Rafael Naval. Elas têm uma borda a mais de grave ali que me interessa. Só que o centro que essa daqui tem e a profundidade de som ali é diferente. Então, meu objetivo mudando para Autolink foi justamente, de metal, né? Foi justamente para ter um pouco mais de centro de som e talvez trazer uma cor nova, né? Ela equaliza diferente, às vezes, uma boquilha de massa. Então, acabei começando a ouvir mais caras também que usavam boquilha de metal, Chris Potter, o Joshua Redman, que são caras que eu já ouvi, mas, sim, comecei a ouvir mais. E daí a principal referência que eu tenho hoje de som, e que não só de som, mas de play, é daquele saxofonista polonês, o Chris Urbanski, sabe? Não sei se você conhece. Não conheço, não. Krzysztof Urbanski, ele é polonês. Sensacional, assim. É um cara Legal. excepcional, assim. Ninguém toca igual ele toca. Tem uma linguagem diferente, a articulação dele é uma das melhores, assim, que eu já vi na vida. Então é um cara que desde o ano passado, já desde que eu comecei a tocar com o Autolink, eu tenho ouvido, assim, muito. Tem sido uma grande referência para mim. Bacana. E isso em termos de boquilha e tal. E aí, por que que você pegou a lenda Mark VI? O meu é o Mark VII. O seu é Seven? Mark VII, isso. Ah, sim. O Eu, Seven eu- também é sensacional. não, super legal, com certeza. Mark VI é muito caro ainda. Muito caro. Aqui pra gente é inviável. Mas olha que Mas, interessante. Olha que interessante. Bem, ah, tudo isso é muito pessoal, né, gente? sim, Quando eu entrevistei o Idris Baudrillard, referência para todos sim, nós, trabalhou na Selmer. é, Aí eu perguntei, Idris, que história é essa da lenda do Mark VI? Ele falou, olha, isso é muito relativo. Eu já peguei Mark VI ótimos, peguei Mark VI mais ou menos. É sim. muito relativo. Então, mas assim, no seu caso, por que que você está com esse sax agora, o Selmer Mark VII? Cara, o Selmer é um sonho da adolescência, né? Desde que eu descobri que o sax do Eric Marienthal era Selmer, aí eu comecei a ver o S no tudel de todos os saxofonistas que eu ia ouvir. Falei, é esse sax que eu quero, né? Então é um sonho de adolescência. Eu até tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, né? As impressões do saxofone, enfim. E aí aos poucos eu fui pegando um sax diferente ali e tal, porque é um instrumento caro, né? O Selmer é um instrumento caro, um instrumento profissional, né? Então, assim, não dá para sair comprando fácil, né? E a maior parte dos meus instrumentos foi eu que comprei. Então aí fui aos poucos crescendo o degrau, né? Quando eu fui pro tenor, eu tava com o meu primeiro tenor foi o Yamaha 32. Aí depois de, sei lá, um ano com ele, eu peguei um ano e pouco, eu peguei o Yanagisawa T5. Eu sempre gostei de instrumentos vintage, sempre gostei dessa proposta de som, né? Então eu já estava com um instrumento que era dos anos 80, aí fui para um dos anos 60, que era o Yanagisawa T5. Excelente instrumento, bom pra caramba, inclusive tá com um aluno meu lá de Foz do Iguaçu. E aí sempre mirando nos Selmers, né? Uma hora eu vou pegar um Selmer e tal. Só que eu dava preferência em pegar Selmers mais antigos. No máximo ali o Super Action 80, né? Tipo, não que esses novos não sejam bons. Eu já testei referências, testei CL3, né? Vários instrumentos legais.
mas eu sempre gostei mais do som dos instrumentos antigos. Então eu dava preferência em pegar exclusivamente o Mark VII, o Mark VI ou o SBA. E o Mark VII veio numa grandíssima oportunidade, assim, eu acho ele um excelente custo-benefício, porque ele tem o mesmo conceito, a mesma profundidade, a mesma característica de som que o Six e o SBA têm, né? Porque a partir do Super Action 80 muda, né, o conceito da marca, da fabricação, né? Até o Mark VI ainda tem aquele trabalho bem, até o Mark VII, né? Tem aquele trabalho mais artesanal, né? Você vê que o instrumento é diferente. E daí eu testei alguns Mark VIIs e me apaixonei, assim, achei ele muito próximo do Mark VI. Falei, meu, é esse sax que eu quero, é o que eu vou conseguir pegar agora. E veio numa oportunidade, assim, de Deus no ano passado, assim, tudo encaixou muito certo, é um testemunho mesmo. Então, veio um saxofone que eu queria, um saxofone Selmer Vintage, e esse é do começo da fabricação do Mark VII, do primeiro ano de 75. Então ele ainda é mais próximo do Mark VI ainda, eu já testei outros que já eram diferentes, né, de 78, 79, que já eram diferentes. E esse o Engrave, algumas coisas de estrutura é mais parecido. E assim, estou extremamente satisfeito com o saxofone, é muito bom poder ter o som assim que eu sempre busquei ter, que é o som do Selmer, né? Não que seja o melhor som, mas é o som do Selmer. Eu gosto mais, eu acho melhor. É, Então, é o seu é som isso. no momento, é o som que você está buscando agora, Isso né? com certeza, com as características que o Selmer pode proporcionar, que outros saxofones não vão. Você acha assim, você falou, você pegou esse instrumento em razão da característica bem específica dele, do som dele. Agora, a Sim, gente sabe que os instrumentos mais antigos, eles têm uma mecânica diferente, às vezes tem alguma chave que tem um design um pouco diferente. O que você acha que sim, nesses instrumentos antigos, ah, você acha que você tem que se adaptar? Porque na mecânica moderna seria mais fácil, e nos sim. antigos você tem que dar um Olha, jeito. eu acho que assim, do Mark VI para frente, a mecânica já mudou. Mudou bastante. Vamos dizer assim, praticamente a mecânica que se tem dos instrumentos hoje começou lá no Mark VI e virou uma referência para todas as outras marcas, né? Então os Yamahas mesmo, os Vintage 61, né, 31, eles já são uma mecânica mais moderna. Os de hoje são um pouco mais ergonômicos, com certeza, mas acho que o problema de mecânica você vai ter com aqueles instrumentos mais antigos, tipo o Martin Comet, os Cons antigos, aí você vai ter uma ou até os Selmers BA, Selmers BA, SBA já são um pouco diferentes, né? Não são tão confortáveis igual os de hoje. Então, assim, pensando que são poucas pessoas que vão tocar com esses instrumentos mais antigos, que têm essa mecânica mais trabalhosa, até porque eu também não tive experiências de ter um instrumento assim de mecânica mais antiga, todos têm essa configuração mais moderna, né? Eu acho que a principal dificuldade é a questão da resistência do som. Os instrumentos antigos eles respondem menos. Os mais novos você toca, o som vai. Não tem muitos impedimentos, né? É igual um carro novo, né? Você pega, pisa e vai, tá tudo no lugar, tudo facinho. Os instrumentos antigos você já vai ter um pouquinho mais de trabalho, são um pouquinho mais pesados. Eu tocava com o Yanagisawa T5, que é um instrumento vintage. Só que comparado ao Mark VII, ele era mais leve. O Yanagisawa era mais leve. Tudo saía mais fácil. Eu tocava com paleta mais pesada. Aqui eu tive que diminuir. E até hoje eu sinto às vezes um pouco da resistência. O fato de tocar com Autolink também, vamos dizer assim, colabora essa resistência, né? Mas eu acho que é a principal dificuldade. Mas é uma coisa que você vai se adaptar, né? Se adaptar. É, Os Selmas, no geral, são um pouco mais duros também que os outros sax, que o Yamaha, que o Yanagisawa. Então é uma coisa que acostuma, né? Mas assim, o resultado de som é único. Os instrumentos novos não vão ter o som que os instrumentos antigos têm. Essa característica. Eu sinto que os novos têm esse Z, um Z, né? Um somzinho de Z, uma estridência ali. Um som mais claro, mais definido. Eu sinto que falta. é uma coisa que tem que ter um balanço, né? Eu tava uma É, época, eu tava com um alto, até falei, mostrei pro Idris, ele, não conhecia não, era um alto Maspaché. Maspaché é porque existia uma fábrica que fabricava os saxos na França, e aí depois gravava o nome de acordo com a loja, enfim, é, aí era essa loja, Maspaché. aham. Mas era uma mecânica, pô, nos dedos mínimos aqui, mecânica dura, rapaz. Porque ele era de Ah, 54. antigão, então. Duro, Antigão. mas saiu um som legal, era pesado. Você vê que a liga do metal é outra. Ah, com certeza. É diferente. É diferente. E assim, o mercado tem a indústria, né? Tem essa tendência a baratear as coisas, né?
baratear o custo das coisas, os materiais. Então, você pega um instrumento igual esse daqui, você vê que é um metal muito mais estruturado, né? Um trabalho bem mais artesanal, que é um trabalho É. que hoje, se for fazer, é mais caro. Ah, Fazer é mais caro e, E eu, enfim, né? eu quero saber se você mexeu alguma coisa no sax. Adaptou Não, não uma mexi. coisinha, aquele durepoxzinho aqui na. Não, não, tá 100%. A princípio tá Ah, 100%. Né? legal. Eu sinto que aqui no Mark VII não tem muita coisa não, cara. Eu acho que talvez nas Três Marias aqui, né? Tipo, não acostumei, mas talvez se elas fossem um pouco mais, né, mais abertas aqui, tivesse um contato um pouco mais aberto, talvez melhoraria. Tem essa mesa aqui que o pessoal reclama, né? Que é uma mesa bem grande, que é exclusiva do Mark VII. Mas, assim, para mim não atrapalha, não. Assim, meio que não faz muita diferença. De resto, ele já tem essa curva aqui, né? Essa chave que os Mark VI não tem. Tem a chave do Fá sustenido, que para mim ajuda na questão da afinação, às vezes, das notas. Mas eu prefiro usar a posição frontal, mas para afinação, às vezes, ajuda. Mas, no geral, acho que é isso. Uma coisa que eu senti no Mark VII é que a disposição das chaves é diferente, assim. Ele parece que a minha mão tem que ficar um pouco mais assim, ó, mais virada para cá, mais aberta. Que Sério? no Yanagizal era menos, eu ficava com a mão, tipo, um pouco mais confortável, parece um pouco mais natural, assim. O Mark VII parece que é um pouco mais aberto, tanto para cá quanto para cá. Como é que fala, uma sensação que eu tenho, né? E eu acho que é normal, isso aí, a construção dos instrumentos é diferente, né? É o E o que eu, design, né? e o que eu sinto de desconforto um pouco, assim, na verdade, é que se for de outro jeito é melhor, mas acostuma também, que é a curvatura do tudel. O Mark VII ele tem o tudel um pouco mais curvado, né? Então nessa parte aqui, ó, ele vem mais reto na boca do que na diagonal, assim. Né, se for pegar o Mark VI, ele vai vir mais ou menos até aqui, assim, ó. O cano dele vai Hum. esticar aqui, né? Então, isso é um detalhe que no alto não faz diferença, né? Mas no tenor faz. Que daí eu sempre tenho que puxar a correia um pouquinho mais do que eu puxaria com outro sax. O... Agora tá tendo uma busca, né, Gabriel? Por exemplo, tem alguns saxofonistas que estão usando tudel de outro material, um tudel que não é Sim, original do sax, um outro tudel, sim, parafuso ressonador, né, o parafuso que certo, prende o tudel no corpo. Por exemplo, Milton Guedes usa um parafuso lá para ressonância. Você já certo. experimentou alguma dessas coisas novas aí que estão surgindo, não? Eu já testei parafuso, barra harmônica, essas coisas. Tudel teve uma época que eu usei, quando eu tinha o Yamaha, eu usava o Tudel do Will Pitondo, de bronze, né? E assim, o Tudel eu sinto que faz muita diferença. Para instrumentos que não são profissionais. No meu Yanagizal, eu sentia que não fazia uma diferença que valesse a pena eu tocar com outro Tudel fora o original. Né? No Selmers também, não sei se faz tanta diferença. Claro que depende do Tudel, né? Mas assim, eu acho que é uma diferença, você vai ter mais uma diferença de som mesmo, e não necessariamente uma diferença de qualidade. Tipo, aqui ficou melhor. Né? Não acho. Agora, num instrumento intermediário, igual eu tinha, no Yamaha 32, eu sinto que fez muita diferença. Era outro instrumento, né? Era outro instrumento. Sério? Então você tem, eu sentia pra caramba. Então você tem às vezes um instrumento igual o Yamaha intermediário, 32, 31, ou o Júpiter, né? Enfim, Eagle, esses instrumentos que não são instrumentos profissionais, e eu senti que faz muita diferença. Pelo menos o que eu testei, né? A experiência que eu tive que foi com o Tudel de bronze do Will Pitondo. Agora, em saxofones profissionais, do que eu cheguei a testar, eu só senti que fica diferente, não necessariamente fica melhor. Agora, essas outras coisas, barra, parafuso, isso aí eu acho que eu não sinto diferença nenhuma. Engraçado, já tive essa conversa com um monte de gente. Às vezes a diferença tá mais para você do que para quem tá ouvindo. Pois é, tem isso Aí você também. ficou confortável, pô, eu gostei com esse parafuso aqui. Às vezes quem tá Aham. ouvindo não vai sentir a menor diferença, Não, como é. vai fazer diferença na gravação também. Pois Mas é, pro não. músico, A braçadeira mesmo, né? A braçadeira, a diferença é muito mais para quem toca. Faz diferença, com certeza. A braçadeira eu vejo que realmente faz. Mas é mais para quem toca do que para quem ouve. E isso é um negócio que é saxofonista que fica pilhado com essas coisas. Vira e mexe eu converso com amigos. Porque você toca na banda, o pianista, o baixista, os caras. Você pode cada dia aparecer com uma boquilha. Os caras é o mesmo som. E no fim é o mesmo som. É o nosso som, é a gente que está tocando. É coisinha pouca que muda ali, né? Os detalhes, às vezes, ali de equalização. Então é um negócio que é mais a gente que fica pilhado do que do que realmente quem o ouve. resultado do som, né? Que vai fazer a diferença, né? É. Enfim. Bem, isso aí é uma busca eterna, mas você
Tá satisfeito com o seu som agora? Ou fala assim, não, ainda tô buscando uma coisinha? Cara, a princípio sim. Com o som, sim. Eu sinto, às vezes, falta de um pouco mais de conforto. Tanto que até esses tempos eu peguei uma boquilha do Norberto, que é uma excelente boquilha, super boa. E me trouxe muito mais conforto, muito mais resposta, porque eu tenho um sax resistente e tenho uma boquilha resistente, né? Mas assim, é difícil fugir do som do Autolink, muito difícil. Então eu até penso às vezes em migrar para uma Flórida ou mandar essa daqui para refacear, para deixar como uma Flórida, que nas experiências que eu tive tocando com Flórida, você tem mais resposta do que essa daqui, né? Vem um pouquinho mais de agudo, é natural. Quanto mais resposta você tem, mais agudo você tem. Mas ela responde melhor, responde tudo mais fácil. Então talvez eu sinta um pouco de diferença disso. E aí, assim, se eu faço isso, eu tenho que testar palhetas de novo, numerações, modelos diferentes, até chegar no que eu acho legal, né? Mas tenho sido bem feliz, assim, com o resultado do meu som. Acho que tá legal, assim. Tô satisfeito. Bacana. Se você começa a buscar outro tipo de som, ou você faz o caminho antecipado, tipo, você muda uma boquilha, aí a boquilha vai mudar o som, aí você tem que readaptar tudo, né? Readaptar a Sim, palheta. com certeza. Qualquer coisinha que muda o sax, qualquer coisinha. Por exemplo, eu mudei o sax, eu tava com o Yanan Gisal e fui pro Selmer. Eu tive que mudar a numeração de palheta. E o modelo também, né? Pelo menos assim, até então eu mudei, né? Talvez eu possa voltar a outros modelos, outras numerações. Mas eu tava tocando, eu lembro que na vez que eu toquei com o Batiste lá em Curitiba, eu até fiz o show também. Tem um show completo no YouTube, lá na Ópera de Arame, Gabriel Peixoto Trio. E eu tava usando a Autolink 9 e eu tava usando a palheta Select Jazz 3M do Quartfield. Então, assim, consideravelmente pesado, mas pra mim tava ótimo, assim, tocando, de tocabilidade, em timbre. E daí pra cá, pra esse sax, eu tive que reduzir pra 2,5, 3S, mais ou menos ali. Rapaz, eu não vejo essa treta com o pianista. Ai, a Não, tecla desse piano. Pô, mas que não, coisa que nós fomos escolher, ô Gabriel. pois é, Caraca, hein? dá trabalho, dá trabalho. É mais uma Dá, coisa pra se preocupar, né? E sem dá contar trabalho, que, mas é assim, divertido. E sem contar que o som que tá hoje não vai estar amanhã. Cada dia é um som diferente. Isso que é o maior problema. Não fica com esse som pro resto da vida, todo dia, qualquer clima, qualquer horário. Não, toquei hoje, tá frio. À noite deu uma esquentada, já mudou. Já mudou o som, amanhã já mudou também. Então, É muito louco. aí tem aquela coisa, né? Tem alguns saxofonistas, que tivemos vários aqui no canal, que dizem que uma parte disso está sendo resolvida com as palhetas sintéticas, e o pessoal fala especificamente da Leger, Sim. Não, com né? certeza, as palhetas sintéticas resolvem muito isso daí, né? Na questão de manter o mesmo som, né? Mesma tocabilidade, né? Eu não cheguei a ter contato ainda com a Leger, a gente estava até conversando, né? Mas todo mundo que tocou falou super bem. Aí, ó, pessoal da Leger, manda uma palheta pro Gabriel aí Eu testar. O Marcelo aceito. Martins mesmo falou: rapaz, eu cansei, eu ficava em quarto de hotel na turnê lá, com o Djavan, com não sei quem, botando palheta dentro do copo, tirando. Não, isso aí é um saco, cara. É um saco. Aí a paleta tá igual a batata Ruffles, né? Tá toda. Pois é. Cara, Pois é. Isso que assim, nossa. eu moro numa região aqui que é um pouco mais frio, né? Região sul aqui do Brasil. Agora os amigos que moram no Nordeste, moram no Rio, sem condições, sem condições. Sofrem muito com palheta, né? Eu tive experiência com outras marcas, né, de palhetas sintéticas. Gostei de algumas, mas eu sempre acabo voltando para de cana. Não teve nenhuma assim que me convenceu, falando, meu, é isso aqui, eu vou tocar com isso daqui. Então pode ser Ó, a Leger também, né? Se quiser Leger, enviar, vamos convencer o Gabriel, hein? Não sei, Gabriel, com acho que você vai certeza. surpreender. Acho que Estou à todo mundo tá disposição. falando. É bem Não, legal. claro, claro. Todo mundo tá falando. Agora eu quero Isso. saber o seguinte: tava falando de palheta aí e tudo. Eu quero saber, nas suas apresentações ao vivo, né? Você tem, pelo menos que eu vi no seu site, você tem duas formações, né? Uma Uhum. formação Electric Band, né? Isso, e uma outra mais Sim. clássica, assim. Já vamos falar sobre isso. Isso, claro. Mas nessas apresentações, eu quero saber o dia que tudo deu errado. É isso que eu quero saber. O sax Cara, tombou, a chave empenou, a palheta quebrou. teve um dia que eu tive um probleminha assim, foi no ano retrasado. Eu fui tocar com o Bruno Cotrim, que é o baterista daqui, inclusive o baterista que toca comigo no meu trio. Ele tem um projeto dele que é de música brasileira, instrumental, um combo de música instrumental, super legal, também tem vídeos dos shows aqui. E aí a gente foi fazer um show num bar bem tradicional daqui de Londrina.
e eu tinha acabado de pegar o Yanagisawa, e eu não tinha mandado ele para revisão ainda. Instrumento antigo, né? Dos anos 60, ele estava funcionando super bem, assim. Claro que depois da revisão ele ficou muito melhor, obviamente. Mas assim, tava com umas sapatilhas mais velhas, os calços estavam daquele jeito, mas eu não tinha tido tempo de mandar para o luthier para poder mexer nele, né? Foi bem na época, e foi na semana do festival de Londrina que tem, festival de música. Daí sempre tem shows, é a semana toda tocando, as oficinas, é bem legal. E daí a gente foi tocar, passamos som à tarde, tudo certo, deixei o sax lá no suporte, e a gente foi pro camarim. Ficamos lá conversando 1, 2 horas até dar o horário do show, né? Eu sempre levo a boquilha comigo, porque às vezes deixa lá ar-condicionado, essas coisas, então eu umedeço a palheta na hora de tocar e coloco a boquilha na hora de tocar mesmo, né? E beleza, tocando, toquei a primeira música, aí eu vi que o sol sustenido estava travando. Tipo, eu apertava assim, dependendo da chave, ele não abria. Tipo, por exemplo, se eu fazia só o sol sustenido, ele dava certo. Mas se eu apertasse as chaves debaixo daqui da mão direita e o sol sustenido tivesse apertado, ele não fechava, a chavinha dele não fechava. E aí, meu, o que que tá acontecendo? Porque assim, se eu tô tocando uma música que vai usar bastante sol sustenido, eu já deixo ele apertado nas chaves de baixo aqui. Tô fazendo. Quando eu toco com o sol sustenido apertado, eu faço essas chaves aqui, as notas da mão direita, sem problema nenhum. Mas aí aconteceu que caiu um calço. E eu fui descobrir isso só na segunda música. Caiu o calço que prende o sol sustenido. Quando eu aperto ele aqui, é uma chave que abre, né? O sol sustenido é uma chave que abre. Quando você aperta as chaves de baixo, ele fecha, né? Ele fecha essa chavinha para você poder fazer as outras notas. E aí no dó sustenido ele abre de novo. Dó sustenido ele abre de novo. Alguma coisa, acho que abre. Agora eu tô, se eu não me engano, quando vai fazer o dó sustenido, ele abre porque é a mesma mecânica ali. E daí, como caiu esse cálcio, quando eu ia fazer essas chaves aqui, as notas daqui de baixo, com as chaves de baixo, eu tinha que soltar o sol sustenido. Porque ele ficava levemente aberto, porque o cálcio não fechava, porque caiu, e daí não saía som. E no dó sustenido mesmo nem saía, de jeito nenhum, por causa do que precisava do cálcio para fechar. E, na verdade, ele abre, mas aí o cálcio segura ele para não abrir, né? E assim, você está acostumado com agilidade já, né? De fazer. A gente tocou até aquela música Um Tom para Jobim, que é um solo rápido, né? Ó, aqui, ó, do sol sustenido eu já faço aqui pro Fá, o sol sustenido tá apertado. Aí eu tinha que lembrar de tirar o sol sustenido. E aí, caçando, no momento das pausas, o que que aconteceu? Até que eu fui ver, meu, Nossa. é o bendito do calço, desse tamanho aqui que caiu. Aí, assim, comprometeu uns 30% da performance, né? Porque toda hora preocupado, as notas graves não saíam, o dó sustenido mesmo não saía, né? Porque não fechava ali a chavinha. Então, foi assim, e foi o show todo desse jeito, show todo desse jeito. Deu pra tocar, deu pra fazer tudo, mas, sim, com Cara, uma coisa faltando, né? Se então, Gabriel, preocupando ali. agora pô, você é profissional, eu não sou, mas eu vou te dar a dica. Tu largou o sax no palco e foi pro camarim. Eu não faria isso não, hein? Então, Eu tem já isso passei também, né? por ocasiões de, pô, largar o sax lá e ia ser um tablado de madeira, sei lá, e nego pisa em cima, o tablado faz assim, o sax, pá. Então, ali eu deixei porque eu já tinha tocado várias vezes, então tava em casa, né? Até porque o camarim tinha visão, assim, de onde o sax Ah, tá. estava, então é de boa. Mas, claro, dependendo do lugar, tem que levar o sax, com certeza. Não É vira deixar. criança, quer mexer, ih, rapaz, Não, já com vi cada certeza. uma. Não, evento mesmo, essas coisas, é muito difícil eu deixar. Muito difícil. É Nossa, um não evento pode. ou outro, assim, que eu acabo levando. É que lá eu tava em casa já tava num lugar que já tava Tava mais acostumado seguro, a ficar. né? E assim, o cálcio, eu acho que era pra cair. Não tinha conversa, né? É Era pra cair naquele descolou. momento. Hã? Descolou, né? Descolou, né? Descolou, saiu. Os instrumentos precisavam de uma revisão, né? Como eu falei, eu não tinha conseguido mandar ele para revisão. E eu tava com medo de acontecer alguma coisa dessa. Mas não tinha conseguido mandar ainda e dito e feito, né? Aconteceu. Acontece, é. Agora, deixa eu te perguntar, você hoje em dia, qual é a sua rotina de estudos? O que que você estuda? Qual frequência você estuda? Você tem um métodozinho, ó, eu separo tantos por cento do meu tempo para isso, para isso, para isso. Dá essa dica pro pessoal aí. Tá, sendo bem sincero, hoje eu tenho estudado bem menos do que eu gostaria, né? E não é por falta de tempo, às vezes é a vida, né? Você passa muito tempo estudando, e aí, assim, eu me dedico à faculdade também, às demandas fora da É. faculdade, que também conta como estudo, né? Eu também conto como parte do meu trabalho. Eu não tô indo lá para ficar dando rolê, né? Tô indo lá para
me profissionalizar cada vez mais, aprender mais, enfim. Então, do saxofone eu estou devendo muito assim uma rotina de estudos, mas o que eu sempre gostei de fazer é começar com os estudos de flexibilidade, todel, saxofone, né, notas longas, intervalos, harmônicos, essas coisas, que para mim é igual flexibilidade do corpo, tem que estar fazendo direto, né? Se você se alonga todo dia, você está sempre em dia ali, né? Para uma semana de fazer, já não é a mesma coisa, vai perdendo flexibilidade. E ali é a mesma coisa. Então, fazer esses exercícios eu acho que é legal. Eu estudava método também. Acho muito legal estudar método. Eu gosto daquele método Guy-Lacour, né? Ele tem 50 estudos para saxofone. É um método super legal. E sim, a gente sempre tem que melhorar, né? A gente nunca tá tocando perfeitinho e tal. Eu passei um tempo estudando um pouco de repertório clássico, buscando essa precisão a mais, né? Então acho legal manter isso na rotina. Bob Reynolds até hoje toca método, estuda método Closet, é um dos grandes saxofonistas mundiais aí, e até hoje ele estuda, então por que eu não estudar, né? Se o cara que toca 1000 vezes melhor que eu não estuda, por que eu não estou estudando? Então eu sempre gostei Olha, de isso estudar é método. engraçado, né? Isso é muito particular. Tem saxofonistas que falam, não, eu não estudo não. O Idris mesmo falou, não estudei muito não, não sei o quê. Só que ele falou, olha, mas o Erban, Ah, ele não, se ali. tranca, fica estudando igual um... Falei, Ah, tá não, vendo? ali Cada um... tem o alta performance, ali é o hiper performance, né? Ali é daqueles caras, tipo o Chris Potter da vida também, os caras que são viciados em estudar, né? E assim, são os caras que dedicam a vida à performance, né? São músicos É. performer, então é esse tipo de rotina mesmo. E com certeza, né? Todo mundo que se estudar mais consegue chegar além, né? Eu já tive as minhas fases, assim, de estudar bastante, né? De estudar bastante, mas assim, igual eu falei, as demandas da vida, né? Vão acontecendo, os trabalhos e tal, e chega um momento também que você fica mais de boa, que você quer ver outras coisas, porque assim, eu passei muitos anos da minha vida 100% música. 100% música, meu trabalho, meus hobbies, tudo é música o tempo todo 100%. Aí depois, com o tempo, você vai dando chega, assim, consegui chegar num nível legal, que hoje dá para manter, assim, né, já tá no nível legal, mas sempre dá para ir melhor, claro, a gente sempre pode ser melhor, mas aí hoje eu consigo, vamos dizer assim, ter um tempo para outras coisas, para outros hobbies, para ter uma vida além da vida 100% música, né? Pô, Então, mas o Gabriel, vamos ser sinceros, né? Pô, não dá pra usar o Erban de referência, porque o Kennedy teve aula com o Erban. Aí não dá, né? não, Urban Kennedy é foi outra pedir aula com o categoria. Erban. Você pode me ensinar esse negócio? Não, Eu falei, é caralho. outra categoria, né? Outra categoria de música, é diferente. Mas o É pessoal fala muito do diferente. Kennedy, mas eu tenho que advertir o pessoal. Eu aqui em Toronto já fui no show do Kennedy já. Pô, por Sim. favor, né? Não, o Kennedy é um ótimo saxofonista. É que ele tem essa imagem, seguiu nessa linha comercial, mas vamos dizer assim, ele se preparou para tocar muito bem o jazz, que ele toca, que eu já vi coisas dele tocando, Toca, improvisa super bem. Ele quis fazer outra coisa, né? claro. Não é o cara que sempre foi do pop, ele escolheu ser, mas ele já tinha toda essa base antes, então ele é um Mas, excelente ô, saxofonista. Gabriel, quem que vendeu os milhões de discos que ele vendeu de música instrumental? É, Como o cara isso aí. conseguiu isso? Pô, É, fala sério. isso também tem que tirar o chapéu. Não é para Ah, qualquer um. por Não é para favor, qualquer um, né? com Tem um certeza. show dele que é da década. Pô, você é bem mais novo do que eu, né? A gente não tinha esse acesso a YouTube, não sei o quê. Então, uma Sim. vez eu consegui uma fita, cara, VHS, de um show do Kennedy no Yacht Club. Isso aí é um Nossa, legal. show antológico dele que depois ele fez de novo no mesmo lugar. Aquele show Sim. Não, é o cara, é um showman, né? É um showman, é o cara que performa bem nessa questão do business, né? Da música. Show bem pô, comercial, com certeza, um show bem comercial, tanto que por isso que atrai muitas pessoas que são da música, que não são, né? E é isso aí, é o cara que fez um bom trabalho, tem que tirar o chapéu mesmo. E fora tudo aquilo, ele ainda é um grande saxofonista, um grande saxofonista. e todo Pessoal, mundo fala que ele é uma pessoa super humilde, super gente né, boa. Isso que isso eu acho faz toda a legal. diferença. Isso faz Isso eu diferença. acho bem legal. Agora, deixa eu te perguntar. A gente estava falando, né, dos perrengues do palco. Aí você tem dois projetos. Isso, esses Electric Band projetos, e o outro. Conta pra Jazz gente aí. Quartet, esses projetos são os projetos para eventos, né? Eu vou falar deles, mas daí eu falo também do meu projeto artístico. O projeto artístico é o trio, que daí tem meu repertório, é o meu show mais conceitual, né? Mais artístico mesmo, que tem todo um conceito, toda uma estética,
que é desse jazz dos anos 60, 70, né? E agora vou migrar ele para um quarteto, então esse é meu projeto para... É um projeto artístico, né? É o que eu gostaria de fazer só isso pro resto da minha vida, né? Mas é difícil viver, é a minha arte, essa é a minha arte. E aí os outros projetos são os projetos para eventos, que daí a gente tem o Electric Band, o Jazz Quartet, que é em parceria com o Unitá, que é a empresa daqui de Londrina que faz os eventos, que tem o coral e a orquestra, que eu toco já há muitos anos. Aí a gente tem em parceria para jantares, para recepções, esses dois projetos, que são projetos instrumentais, né, que tem a questão das improvisações, da performance, tem a minha arte ali também, né, a minha forma de tocar, o que eu gosto de tocar, o jeito que eu gosto de tocar. Só que daí são propostas diferentes, para eventos diferentes e gostos diferentes. O Electric Band é uma proposta mais moderna, tanto que são 5 músicos, né? Com teclado, bateria, baixo elétrico, guitarra elétrica e o sax. A gente toca um repertório de bossa nova, repertório de soul music, música pop, né? Esse repertório um pouco mais moderno, para as pessoas que gostam, às vezes, de um jantar um pouco mais animado, um pouco mais de energia. E daí tem o Jazz Quartet para quem gosta do negócio mais clássico mesmo. Então, nessa formação tem piano de cauda, tem baixo acústico, a gente toca um repertório de jazz tradicional, bolero, bossa nova, essas coisas. Então são 2 propostas para jantares, para recepções, né, de eventos, casamentos corporativos, mas com linguagens diferentes ali, estéticas diferentes. Legal. Já diferentes. O Electric Band, como é uma coisa um pouquinho mais para cima e tal, você usa alguma coisa assim de pedal, alguma coisa ou não? Não, cara, sempre fui bem desencanado com essas coisas, assim. Não que não faça diferença, não que não fique legal, mas eu nunca tive essa pira. Eu gosto muito de ouvir meu som cru, né? Claro que assim, coloca um reverb ali, né, pra ambientar legal, pra equalizar legal ali, isso faz diferença, com certeza. Mas eu sempre fui mais encanado, assim, com o som mais cru. Tanto que no retorno, assim, eu sempre peço pro cara deixar bem, bem na cara o sax pra eu poder sentir, assim, e isso muda muito na hora de tocar pra mim. Se eu sinto que o som tá bem próximo de mim, eu toco muito mais confortável do que se eu sentir que o som tá longe. Tá longe. Mas assim, coloca um reverbzinho ali, equalização, nada demais. Nunca fui muito enjoado para essas questões, não. Reverbzinho, né? Clássico, né? Resolve. Clássico, clássico, com certeza. Legal. Bem, quero saber o seguinte: tá vindo algum disco aí? Ou Cara, ainda não? tô meio parado com isso, né? Agora eu vou ser pai, então as prioridades mudam, né? Prioridades mudam, né? Você começa. Parabéns. Obrigado. Você começa a organizar tudo, programar tudo, né? Então eu não tenho verdade. pensado muito nessa questão de álbum, né? Porque eu lancei o meu álbum de trio faz uns, acho que 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Vai caminhar para 2 anos. Mas eu queria gravar mesmo um álbum em estúdio e tal. Teria que preparar um repertório autoral para poder gravar, que eu acho que seria legal, né? Porque os shows agora que eu vou fazer em quarteto, eu quero fazer de tributo ao Coltrane, né? Então, um repertório das composições dele. Mas pensando num próximo álbum, a ideia seria fazer com músicas autorais, né? Mas eu quero ver de pelo menos lançar alguma música, algum single esse ano, porque eu acho legal, assim, essa produção artística, autoral, acho que isso aí tem que ter. Esse lance de lançar singles é interessante. Eu entrevistei uma flautista chamada Reagan Whiteside, que ela é flautista de smooth jazz. E ela falou, olha, eu mudei minha concepção de lançar coisa nas plataformas. Em vez de eu lançar um disco inteiro, agora eu tô lançando singles de 2 em 2 meses, que aí mantém ativo, a pessoa geralmente não consome um CD inteiro, então aquilo vou soltando a conta-gotas. São umas mudanças de mercado, né? Se isso é bom ou ruim, né? Aí há discussões. Eu acho legal, eu acho legal o conceito do álbum, né? Quando se faz um trabalho artístico mesmo, você tem um conceito. Essa faixa vai estar aqui por causa disso, né? Eu acho legal ter esse conceito, mas o single acaba sendo uma forma de, igual você falou, de estar tendo mais movimento, né? Porque você não lança álbum todo ano, então é legal ter esses singles para ter um movimento ali, isso é interessante. Mas eu gosto muito da questão do álbum também, do conceito estético, eu acho legal. Uma coisa que faz falta, né, Gabriel? É igual eu tava falando com o Idris e com o Maurício Einhorn, que o Idris lançou, bem, ele produziu acho que o último CD do Maurício Einhorn, que é o Maurício and Horns. Quem não ouviu, gente, tem que ouvir. Marcelo Martins, Gessé Sadoc, Idris, uma galera. E aí, ele me mandou umas fotos do CD em si, né, do encarte, que é uma coisa que se perdeu, que aí tem lá os créditos, quem gravou qual faixa, tem fotos da produção. Cara,
Isso a plataforma matou. Eu acho que o Spotify tinha que botar um negocinho assim pro Sem artista dúvidas. fazer upload das imagens de um encarte virtual, vamos dizer assim. Não, sem dúvidas, com certeza. Ou pelo menos o descritivo ali, né? De quem gravou tal coisa, né? Isso Pô, é, isso isso é mata. fundamental. Seria muito legal mesmo ter isso aí, sem dúvidas. Isso para não falar na época do vinil, que aí a capa do vinil era uma arte à parte. Isso é legal também, sem dúvida. Era outra onda. E tá voltando o vinil agora, né? Tá Pois voltando. que volte Vamos mesmo. ver. Pois é, vai ser legal. O Gabriel, a gente já chegando ao final, quero o seguinte: você falou dos seus projetos e tudo. Você, bem jovem, já com uma carreira muito legal. E a dica para quem quer começar agora, de qualquer idade. Na carreira musical, se diz? Olha, não sei se a pessoa. Bem, vamos lá. A pessoa pode começar e depois querer profissionalizar, ou para quem quer começar a tocar, ou seja, por Certo. hobby, ou um Certo. hobby mais sério, quer tocar com os amigos, fazer apresentações aqui e lá. Que dica que Certo. você daria? Cara, primeira coisa é já ter na cabeça que demora, né? Hoje as redes sociais, a nossa vida corrida faz a gente querer as coisas para ontem, né? Tudo colabora para isso, né? Você compra uma coisa no Mercado Livre e amanhã já está aí na tua casa, né? Então se acostuma com isso. E para a música não é desse jeito, não é rápido que as coisas acontecem, demora tempo. É claro que não é uma eternidade também, igual o pessoal fala, eu vou ser músico daqui 10 anos. Não é. Um ano bem estudado, cara, um ano bem feito de qualquer coisa, de academia, de qualquer coisa, faz muita diferença. Faz muita diferença. A galera não entende, às vezes, o potencial que tem esse um ano bem estudado, de 1, 2 horas por dia, sem falha, enfim. Mas ainda é um ano, né? Ainda é um processo longo, né? Demora um pouquinho. Então, já ter essa mentalidade e entender que as coisas vão demorar, que não vão ser do dia para a noite, que tem suas partes chatas. Então, assim, tem que ter paciência, resiliência, tem que querer muito. E outra coisa, tem que ter um professor. Tem que ter um professor para te auxiliar. Se já é demorado, se o processo já não é muito fácil, se você não tiver orientação de profissional, piora. Piora. Porque daí você vai aprender coisas erradas, vícios que depois você tem que trocar. Você vai desgastar dinheiro com coisas que você não precisa gastar agora. Né? Você vai perder tempo estudando coisas erradas que às vezes você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai ter pessoas para te corrigir, para ver se você está fazendo certo, se não. Então, assim, acho que essas coisas são as principais, né? Ter a paciência e a resiliência, e daí isso envolve rotina de estudos, compromisso sério, e ter alguém para te orientar, algum profissional para poder te orientar, né? E ter essa noção que música, tocar é muito legal, estudar é péssimo, estudar é chato. Legal é tocar, né? Quando você já está tocando bem, você já está performando bem, igual o pessoal que estuda improvisação, né? Eu falo para os alunos, meu, quando você está estudando, que você fica tentando fazer as frases, tentando as coisas, e não vai, é muito chato esse processo. É legal quando você já está improvisando, não precisa pensar em nada. Então, ter ciência disso, né? Saber onde vocês estão entrando e manter, porque é igual qualquer outra atividade. Você vai aprender inglês, você vai fazer uma academia, você vai aprender um esporte, ou qualquer outra coisa, vai demandar dessa resiliência, né? E tudo é um processo. Agora, nesse sentido que você está falando aí, da pessoa aprender e tal, não sei o que, você tem um programa de mentoria. Tem um programa de mentoria. Como é que mentoria. funciona? Onde o pessoal pode achar? Certo, eu já dou aulas há muitos anos, com 13 anos eu comecei a dar aula na igreja, pegar uns aluninhos particulares, então já tenho uma experiência aí muito grande com vários tipos de alunos, diversos tipos de contextos, e hoje online eu ofereço a minha mentoria, que é uma proposta de acompanhamento mensal, né, que a gente tem as aulas online, e aí eu sempre estou mantendo contato com os alunos ali, semanalmente, os alunos me mandam os vídeos, me mandam dúvidas, eu monto um plano de estudos voltados para o que ele precisa, né, seja improvisação, seja performance em igreja, em eventos, teoria musical, harmonia, enfim, tudo que eu posso oferecer assim da minha experiência. E daí tem sido muito legal, assim, vários alunos que têm desenvolvido muito assim na improvisação, na técnica, né? E o legal é que a gente mantém esse contato, estamos sempre conversando, assim, como se fosse amigo mesmo, ele batendo papo e perguntando, tirando dúvidas e tal. É um acompanhamento bem personalizado mesmo para cada aluno. Quem tiver interesse, entre em contato daí nas plataformas ali no Instagram. Então, é isso que eu ia te perguntar, para a gente finalizar. Onde o pessoal pode te achar? Eu tenho o Instagram. No Instagram. Isso, eu tenho meu perfil no Instagram, que é onde eu acabo movimentando mais a minha vida musical, né? Posto os vídeos tocando nos eventos, as gravações que eu faço em casa, né? Um pouco da minha vida pessoal também. Já faz tempo que eu faço esse trabalho com o Instagram.
Aí eu tenho o meu álbum lançado no Spotify, né? O Trios Live, o nome. Daí tem não só no Spotify, mas nas outras plataformas também, Deezer, YouTube Music, Apple Music também. E eu também desenvolvo trabalho no YouTube. Eu já posto vídeos faz muito tempo já no YouTube, mas aí neste ano, faz algumas semanas que eu comecei a desenvolver uns tipos de conteúdos novos, de opinião, né? Falando sobre música, sobre jazz, improvisação, carreira, essas coisas. É um quadro que eu lancei lá que se chama Papo Música, que daí tem vários vídeos falando sobre instrumentos, sobre carreira musical, comportamento musical, faculdade de música, e tem vários temas ainda para trazer, além dos vídeos tocando também, né? Tocando em shows, as gravações que eu faço aqui em casa, tocando hinos da harpa, improvisando, enfim. Tem vários conteúdos legais aqui no canal do YouTube também, é algo que eu coloquei como projeto para esse ano para desenvolver bem, assim, tá postando mais vídeos, trazendo mais conteúdos, igual eu faço no Instagram. Legal. Tem uma coisa curiosa, né? Eu não sei se as boquilhas do sax vêm já dentro, tem um negocinho quando você sopra, aí entra o bichinho do YouTube. Porque o que tem de saxofonista e youtuber, você não vê trompetista, flautista mais ou menos, mas sax é muito, Saxofonista né? tem de tudo, né? Saxofonista tem de tudo. É um instrumento tão versátil musicalmente e profissionalmente também, né? Você tem muitas coisas para se fazer. O universo do saxofone é um universo que gera muito conteúdo, né? Gera muito conteúdo para tudo, assim, as diferentes formas de trabalho que você tem. Igual a gente falou, esses detalhes de setup, essas coisas, né? Tem alguns vídeos falando disso também aqui no YouTube. Então, assim, tem várias formas de atuação, várias coisas. E depois, bem, para quem se interessa, né? Depois a pessoa começa a se interessar em tipos de instrumento, qual foi a fábrica, quando que foi criada a chave de não sei o quê. Aí outra coisa, igual eu estava entrevistando o Carlos Gontijo, né? Ele estava falando não sei se você conhece essa história do Ladário Teixeira. Não, acho que não. Ladário Teixeira foi um saxofonista da virada do século XIX para o século XX, brasileiro, cego de nascença, virtuose, e aí ele foi fazer uma turnê na França. E aí ele foi na fábrica da Selmer e exigia algumas mudanças no sax. Caramba. E aí a Selmer lançou uma série Ladário. Interessante. Só que só existem conhecidos 3 sax da série Ladário no mundo. Caramba. E a Selmer não tem no museu da Selmer. Eles estão doidos atrás de um. Falou, gente, quem souber, fala com a gente. Depois vê no site da Selmer, tem um vídeo lá um vídeo curto deles explicando o porquê da série Ladário. Que legal. Vou pesquisar sim. Essa eu não sabia, não. Muito interessante. Muito legal. Então tem isso, né? A gente começa também a gostar de pesquisar. Eu pesquiso muito flauta, né? Porque o meu primeiro instrumento foi flauta. Aí é um monte de coisa de fábrica, de tipo de chave, Nossa, não, super legal, um conhecimento super legal desse universo do instrumento, entender como é que funcionam as coisas, como que chegou nesse design, né? Isso é muito legal, tem que fazer mesmo. Isso é sensacional. Então, Gabriel, muito obrigado pela sua participação, papo sensacional. Pô, prazerzão te conhecer. Legal. É um prazer, estou muito feliz com o convite. Pô, sensacional, não podia deixar de convidar você aqui para o canal, sensacional. Então, gente, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Dá o like aí, se inscreva no canal, compartilhe. Sempre são aulas aqui que a gente tem no canal, né? Experiência de vida, de como começou, de instrumento, setup. A parte é sempre muito interessante, a parte de setup. Então, espero que todos tenham gostado. E falar de novo, se inscreva no canal para receber o aviso de novos vídeos. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Sopro em Cena. Até lá!